Olá pessoal, você já parou para pensar na relação que existe entre culpas, personalidade perfeccionista e medos? A ligação que tem nesses aspectos das nossas ideias, conclusões de culpa que nós tivemos lá, de preferência na nossa primeira infância, no início da adolescência. O decreto de sobrevivência, que é a personalidade perfeccionista, e os medos da vida atual. Tem uma relação muito interessante que eu chamo de defesas emocionais. Vamos falar sobre isso? Eu sou a psicóloga Lourdes Possato, gestalt terapeuta, autora de 10 livros, sempre com o objetivo de autoconhecimento, para que você se sinta melhor. É importante que a gente entenda, não por quê, mas para quê. Quais os fundamentos dos nossos comportamentos, das nossas crenças, das nossas dificuldades. Gente, dentro da psicologia tudo tem uma boa explicação, tá? Então não vamos também nos deixar guiar por explicações nada razoáveis, que cultivam o sofrimento, a necessidade de você pastar pra caramba. Sabe, vamos parar um pouquinho com essa história e vamos nos dedicar a conhecer a nossa psique, o processo do nosso emocional, entendendo que se o nosso físico, a nossa parte material tem leis, o nosso emocional também. E é muito interessante que a gente entenda para a gente consertar, né? Olha que coisa fantástica. Então vamos lá. Primeiro nós vamos entender que uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, mas na nossa primeira infância, a criança é um vaso vazio, que absorve tudo que ela vai ouvindo e a maneira como ela é tratada, tanto de uma maneira positiva como de uma maneira ruim também, quer dizer, em cima de pancadaria ou castigo, sabe? Muita bronca, chá de indiferença. A criança absorve e em cima disso ela conclui coisas a respeito dela. A autoestima baixa está muito ligada a esse momento onde a criança entendeu, cultivou crenças e conclusões que ela não é boa o suficiente, não. E basicamente está ligado no seguinte: a criança, num processo defensivo natural, tá? Da própria natureza, ela entende que a forma como ela é tratada, se for de uma maneira muito hostil, implica que ela é culpada de alguma coisa. Então, é como se ela raciocinasse assim: puxa, minha mãe ou meu pai não deviam fazer isso comigo. Mas eles são os super-heróis, eles são os modelos de adulto que ela tem. Se eles fazem, algo de errado ela fez. Algo de muito ruim ela é. Sabe, então aí vem aquela conclusão: eu não sou boa o suficiente. E quem tem essa conclusão plasmada, eu não sou boa o suficiente, vai ter muita dificuldade de se realizar na vida, de se sentir merecedor de coisas boas, de concretizar metas, planos. Ele vai dar um jeito de empacar, de dificultar. Aí vem todas as defesas, tipo a procrastinação, por exemplo, os medos, as defesas emocionais. Quem não se acha bom o suficiente tem medo de fracassar. E o medo de fracasso vem atrás de uma cobrança, tipo assim, ó, é como se aquela voz cobradora na cabeça da gente falasse o seguinte: você toma cuidado. Se você tomar essa decisão, tem que ser maravilhoso. Você tem que se sair muito bem, tem que dar tudo certinho. Senão, aí a pessoa já para tudo e lá no fundo ela sabe que ela não pode se garantir nada, ela não pode prometer nada, a não ser que ela vai fazer o melhor que ela pode. Só que o melhor que ela pode não está embutido na personalidade perfeccionista. A personalidade perfeccionista é uma grande defesa, um decreto de sobrevivência que muitas pessoas têm, dependendo da educação que eles receberam, que é mais ou menos aquela história: você não pode errar, você tem que ser perfeito, tudo que você fizer tem que ser muito bom, tem que agradar a todos, atender às expectativas do mundo. Para quê? Aí vem a ameaça subliminar a esse decreto de sobrevivência. Porque se você não for tão perfeito,
você não vai ser amado, você não vai ser valorizado, você não vai ser aceito, você vai ser abandonado. A grande encrenca nossa, no nível de medo subliminar, é o abandono, gente. Porque o abandono por uma criança é um instinto de morte. Por natureza, a gente sabe que se uma criança for abandonada, se eu, criança, for abandonada, eu não vou existir, eu não subsisto. Certo? Então, essa defesa emocional, que é a personalidade perfeccionista, ela cobra uma perfeição de atitudes. Tem que dar certo, tem que ser maravilhoso, não pode fracassar, tem que controlar todas as variáveis, tem que agradar tudo e todos, e não pode ter problema nenhum. Então, veja, atrás disso tudo tem os medos, o medo do fracasso, o medo de não dar certo, o medo do novo, daquilo que eu não controlo. Isso quando a pessoa para pensar, e já vem um processo de terapia que eu aconselho grandiosamente para a pessoa saber lidar com isso. Porque no fundo, gente, é um peso muito grande, é muito peso atrás dessa personalidade perfeccionista, porque tudo é muito problemático, tudo é muito pesado. E a cobrança é tanta que desenvolve todos esses processos que eu chamo de defesas emocionais. A procrastinação já está num vídeo aí anterior que eu falo. O perfeccionismo, não poder errar, ter que controlar tudo, já falei várias vezes, não dá. Você não passar pela peneira da lógica, você não vai lidar com a realidade, que é fazer aquilo que você pode dentro do seu espaço de ação. Como isso é importante. E perceber que isso não é um erro, mas é a única maneira de lidar com a vida de uma maneira correta, autorrespeitosa. Só que então, vamos falar dos medos. Os medos estão muito ligados, o medo do fracasso, o medo de ficar doente, o medo de não dar conta. Está muito ligado àquele processo lá atrás, de uma autoestima baixa, de uma conclusão de não ser bom o suficiente, de ser culpado. Então, o cultivar essa culpa, a criança carrega culpas que ela nem mesmo sabe. A culpa de ter apanhado, gente, é tão besta, mas ela se culpa lá no fundo. Ainda mais se a coisa se repete muito, né? A culpa é pelo castigo. O que eu fiz de errado? Nossa, eu devo ter feito muita bobagem. Eu devo ser uma coisa ruim. Culpas reais, como um exemplo básico de uma pessoa que está em terapia no momento, ela se culpa por ter saído de casa num determinado momento. E tinha boas razões para isso. Uma dificuldade muito grande de lidar com um pai repressor, hostil, macho demais, sabe aquela história? Então, é uma coisa interessante que em alguns momentos muita gente já vivenciou, que é uma espécie de desistência. Eu vou embora, eu vou sair da casa, ou eu vou para uma outra cidade. Ou isso não interessa se é na adolescência, não interessa se já está no início da idade adulta, ou em algum momento da vida, sabe, que a pessoa fala, meu, chega, eu não quero mais isso. Mas essa culpa de não ter aguentado, de não ter suportado, é como se fosse um erro dentro das leis divinas, digamos assim. Ainda mais quando a pessoa carrega crenças e dogmas de uma religião que por si só já é meio podadora, castradora, isso vai só ficar cada vez mais grande dentro de nós, mais denso, tá? Como um processo de defesa emocional. Então, qual é a culpa? A culpa de ter feito alguma coisa que o povo não gostou. A culpa, aí entra o medo. Se eu sou culpado, se eu não sou bom o suficiente, se eu errei, eu não vou dar certo na vida, nada de bom pode acontecer. E aí a pessoa tem medo de começar a entrar no sucesso. Sabe quando a pessoa começa a ser bem-sucedida em alguma coisa, a ganhar dinheiro, ela fica com medo? Como se ela estivesse fazendo algo errado, como se ela não merecesse. Olha que interessante. Eu já ouvi muito isso. Nossa, a pessoa diz assim, nossa, eu tenho realizado muitas coisas boas. Mas aí eu me pergunto, será que eu mereço? E se eu perder tudo? Será que eu vou perder tudo logo? Olha, a cada ganho a pessoa já pensa na perda.
A cada coisa boa que acontece, ela já começa a perceber, entrar num catastrofismo. E se não der certo? E se eu perder tudo amanhã? E se alguém não gostar? E se alguém me abandonar? Olha que interessante. E se eu ficar doente? Então, gente, vamos lá. Medos estão relacionados com essa cobrança perfeccionista, como se a cobrança em si impedisse do sujeito vivenciar. Então, por exemplo, eu tenho o cobrador aqui, vai dizer, você não pode ficar doente, tá? Porque ficar doente é uma falha. Falha. Olha, gente perfeita não fica doente, então você não pode ficar doente. A pessoa fica num estado de ansiedade, de alerta grandioso, porque ela não pode sentir nada. Porque a partir do momento que ela sente alguma coisa, ela começa a entrar nessa divagação do instinto de morte. Eu estou errando, eu sou culpado, eu não sou bom o suficiente, eu posso sucumbir. Olha a neura que envolve esse pensamento, gente. E como é importante entender isso para entrar num processo de ressignificação, num processo de equilíbrio emocional, processo de maturidade emocional, de perceber-se como uma coisa natural, como um ser único e natural, que obedece e segue leis da própria natureza. Gente, você pode se cobrar, nunca ficar doente? Não dá. Não dá, a gente não tem tudo sob controle. Em algum momento, o ficar doente não é castigo. Vamos parar com essa história. Ficar doente ou ter algum sintoma é um toque da natureza dizendo, olha, você precisa cuidar disso. Não é para ficar brigando, é para resolver. Um exemplo besta que eu vou dar aqui paralelamente. Você está fazendo uma caminhada na pracinha, que tem um monte de pedregulho. Um daqueles pedregulhos entrou no seu tênis. Aí você continua caminhando dizendo, não, eu sou forte, eu não estou sentindo nada, eu não posso sentir dor para provar que eu sou maravilhoso. Puta idiotice um troço desse. Aí você para, tira o tênis, tira o pedregulho, calça o tênis e continua andando. Pega esse exemplo que eu dei e transfere para o resto dos aspectos da sua vida, você vai perceber o quanto você se cobra. De uma maneira absurda. E qual é a ameaça subliminar? Eu sempre pergunto isso para as pessoas. O que está atrás do seu medo, né? Porque se você não fizer o que você está se cobrando, o que de bem terrível pode acontecer? Qual é o pior cenário? A pessoa cai num abandono. No só. Na sensação de solidão, de isolamento, de nada, de ninguém. Olha que interessante. Então, e o barato, né, é que, veja, sem ser sádica aqui, é que isso realmente não existe, né? É como se fosse o cachorro correndo atrás do rabo, nunca vai pegar. Logo, esse isolamento 100%, esse não dar conta de jeito nenhum, esse sucumbir, não existe, gente, não existe. Porque a gente tem uma natureza atualizadora que nos cuida o tempo todo. Sabe, se a gente se ligar um pouquinho, aí entra tudo que eu sempre falo, fazer um pouco de silêncio, prestar atenção, fazer uma conexão com a sua natureza, para você saber o que faz bem. Essa é a busca do bem. Então, tornar-se responsável, entender esses mecanismos emocionais que fazem a pessoa sofrer tanto, é muito importante, tá? Para quê? Para trazer a pessoa para o aqui e agora e começar a ser um pouco mais responsável pelo seu bem, em criar o seu bem, em usar o poder da ação para fazer boas escolhas. Não para ser certinho, perfeitinho. A alma já é assim, gente. Vamos parar, né? Só que a gente tem um emocional que aí entram as leis que eu falei. Nós precisamos aprender a olhar para a gente usar essa vida atual para crescer, para ser um pouco mais maduro, emocionalmente falando, para ser um adulto um pouco mais realizado, sem perfeccionismo, mas consciente de que está fazendo o melhor que pode, dentro do seu campo de ação. Esse é o autorrespeito, essa é a verdadeira autoestima boa. E aqui eu preciso sugerir, né? Inteligência Emocional e Autoestima, o meu livro. Com N dicas lá,
na segunda parte, para você melhorar a sua autoestima, tá? Inteligência emocional também falando de como lidar com as emoções, como lidar com a culpa, como lidar com a sensação de erro. Como é importante a gente entender isso. E aqui também o livro Equilíbrio Emocional, como promover a harmonia entre sentir, pensar e agir. Muito, muito importante que você entenda esse processo para que você se sinta bem, para que você vá em busca desse bem. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, que você consiga pensar a respeito, que você leia esses livros, o Equilíbrio Emocional, para você entender como é que funciona aqui dentro essa nossa psique, né? Essas partes do nosso inconsciente, pré-consciente, nosso consciente, as nossas ações, decisões, como nós canalizamos direito as nossas energias para promover realmente boas ações dentro do respeito. Respeito, nossa, como essa palavra é importante. Autorrespeito. Cura emocional. Equilíbrio emocional. Inteligência emocional. Se você tiver interesse nesses livros, fale comigo, certo? @Lourdes Possato, Instagram, Facebook, enfim. Procure ajuda. Queira se entender melhor, queira se conhecer, esse é o caminho, ok? Coloque aí o seu joinha, curta, comente se gerei alguma dúvida. Faça o seu comentário, é sempre interessante, se você já leu esses livros, se você tem os livros. Compartilhe, que esse tema é muito interessante e pode ajudar muita gente. Se inscreva no canal, caso você ainda não tenha feito, ok? Namastê, gratidão e nos vemos no próximo vídeo.